Paz do Senhor, igreja, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Todo mundo achou? Agora a gente é chique, né? Tem a tela da igreja, tem a televisão. Vamos lá. Na minha Bíblia, eu estou lendo na versão King James, né? Vamos lá. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. Ele separará uma das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas na sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá: vindes aos que estiverem à sua mão direita. Vinde, benditos do meu Pai. Herdai o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu era um estrangeiro e me acolhestes. Despido e me vestistes. Estava enfermo e me visitastes. Estive preso e fostes até a mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: quando, Senhor, que te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? Quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei, lhes dirá: na verdade eu vos digo, quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu era um estrangeiro e não me acolhestes, despido e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, um estrangeiro, despido, enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: na verdade eu vos digo que quando não fizestes ao menor destes, não fizestes a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Quando a gente pega esse texto de Mateus 25, né, a gente tem que analisar ele como um todo. A partir do capítulo 24, né, as palavras de Jesus, ela tem um viés muito escatológico. O que é isso? Do fim dos tempos, né? A escatologia é o estudo do fim dos tempos. Então, Jesus ele fala sobre a grande tribulação, lá no Mateus 24, ele fala sobre o fim dos tempos, ele fala sobre a parábola, já no capítulo 25, das 10 virgens, da figueira, e aí ele está preparando os discípulos para anunciar essa questão do fim. E aí, quando a gente para pensar nisso, né, quando a gente para analisar, esses dias eu estava caminhando com o meu pai, e eu falei com meu pai assim, pai, você pensa no dia que você estiver diante de Jesus? Aí meu pai olhou para mim assim e falou assim: que pergunta é essa, cara? Eu falei: não, você pensa, porque eu confesso que eu tenho um pouco de temor e até um certo receio desse momento. Aí ele: eu não paro para pensar nisso. Eu falei: mas deveria, pai, deveria. Porque vai chegar um dia onde todas as nossas ações serão julgadas, onde como nós utilizamos o nosso tempo será julgado. Vai chegar um dia onde nós estaremos diante do Criador de todas as coisas, do Deus magnífico, Criador do universo, e a gente vai ter que prestar conta daquilo que a gente fez. E quando a gente pega, né, Deus no Antigo Testamento, a gente tem, quando a gente pega lá, por exemplo, Gênesis capítulo 1, né, no princípio criou Deus, e toda a história do início da criação do mundo, a gente tem o nome de Deus que é Elohim, né, que é um supremo, que é um poderoso, que é o criador do universo. Se a gente pega, por exemplo, religiões monoteístas, o que são religiões monoteístas? Que acreditam em um só Deus, né? Deus ele é o ser supremo, ele não é um ser, ele é o ser supremo. Se a gente pega as religiões politeístas, por exemplo, são religiões que têm mais de um Deus. Deus ele é um, ele é mais um dentre toda a gama de deuses que se tem. Quando eu era garoto, eu tinha aula de mitologia grega, né? Então você tinha Zeus, que era o Deus supremo da mitologia grega, você tinha Afrodite, você tinha e todas as outras categorias de deuses que eram filhos de Zeus e tudo mais. Mas no nosso credo, naquilo que a gente acredita,
só tem espaço para o Deus. Só tem espaço para Elohim, só tem espaço para o Jeová, para Javé, para tantos outros nomes. E é curioso porque quando a gente vai para as religiões que tem mais de um Deus, são vários deuses com vários nomes. O nosso Deus é um Deus com vários nomes. Porque nenhuma literatura da face da terra consegue abranger todos os atributos de Deus com nome. De tão magnífico que Ele é, de tão incrível que Ele é. E por falar em atributos de Deus, a gente tem os atributos que são incomunicáveis, que se refere a tantas coisas dele, à majestade dele, ao poder, a onipresença, a onipotência e a onisciência. Esses são dons, esses são atributos que são incomunicáveis conosco, que referem à natureza de Deus. Agora, quando a gente pega os atributos de Deus que são comunicáveis, aí a gente vai encontrar o amor, a bondade, a misericórdia, a justiça, a compaixão. E aí é maravilhoso a gente estar na igreja num domingo, é maravilhoso a gente se reunir, é maravilhoso a gente congregar. Só que existe uma forma de a gente fazer isso também. Porque se a gente for parar para pensar, o tempo que a gente está na igreja é um tempo muito menor do que a gente está lá fora. Então, quando a gente olha para Deus e olha para a majestade dele, e olha para quem ele é, e olha para a bondade, olha para a justiça, se não fosse por meio do sacrifício de Jesus, se não fosse por meio de Cristo, jamais conseguiríamos nos achegar a Deus. Afinal de contas, lá no Jardim do Éden, houve a separação, né? O homem ele se relacionava com Deus, e ele estava, ao final do dia, todo final do dia com Deus, e o pecado veio e separou a gente. O pecado veio e nos distanciou de Deus. E aí, ontem eu estava conversando com uma mãe, a gente teve uma noite de caldos lá em casa ontem, e a gente tem um amigo, que ele é da Igreja Batista em Barra do Piraí, que ele está se preparando para ir para a Jordânia como missionário. E aí acho que é muito bonito, né? A minha mãe está aqui hoje, ela vai poder confirmar isso para vocês. É muito legal quando a gente forma um filho em medicina, né? Quando a gente forma um filho em engenharia, é prazeroso, né? A gente fala, olha, meu filho, mas agora quando o filho fala missionário, desce seco na garganta. Eu fico imaginando os pais da Rebeca. Os pais da Rebeca são daqui? Não, né? Não. Porque é uma preocupação. E aí ontem eu estava conversando com os pais do Edu, né, que eles estavam lá em casa. E aí quando por formação eu sou administrador de empresas, e tinha a minha carreira e tudo mais. E quando eu decidi, né, deixar a minha carreira, eu e a Suelen, para a gente poder cuidar somente da missão que Deus tinha nos confiado, gerou muita preocupação na família, né? E aí, um amigo meu, que é cubano, porque a nossa formação, né, a minha formação religiosa, né, eu costumo dizer que a gente nasceu como cristão na Assembleia de Deus, né, eu, minha mãe, a Suelen, né, então eu costumo dizer que a minha canela é de fogo, meu coração é metodista e minha cabeça é reformada. Deu para entender? Tipo aquela estátua de Daniel, sabe? Os pés de barro e tal. Então, a gente viveu todas essas experiências religiosas, mas a gente estava com um amigo que tinha recém-chegado de Cuba, estava na igreja metodista na época, e ele foi lá em casa, né, sem saber do que estava se passando, sem me conhecer e tudo mais, e ele falou para minha mãe assim, irmã, eu queria te falar algo, né, e aí eu acho que ele citou, não lembro, mãe, acho que foi isso mesmo. Ele citou uma frase que eu citei para esses pais ontem, ele falou assim, Deus ele teve um filho, e ele fez desse filho um missionário. Então, ter um filho missionário não é um motivo de desespero e nem de preocupação, mas é um motivo de honra, de felicidade. E ontem eu falei para esses pais isso, eu falei assim, olha, eu sei que tem preocupação e tem um ditado no mundo que fala que a gente cria filhos para o mundo, mas quando a gente cria filhos para Deus, a gente está permitindo que a vontade dele seja estabelecida sobre os nossos filhos. E aí, quando a gente pega todos esses atributos de Deus e a gente pensa, cara, mas como que a gente pode manifestar isso? Como que a gente pode dizer isso ao mundo, dizer quem Deus é, mostrar para as pessoas quem Deus é, sinalizar para esse mundo caído, para esse mundo perdido, esse mundo de perversão de crianças, esse mundo de inversão de valores, aquilo que era certo hoje já não é mais, aquilo que era absoluto hoje é relativo.
como sinalizar para um mundo caído, como sinalizar para um mundo que vai de mal a pior. E a própria Bíblia diz que em Mateus 24, que o tempo seria abreviado por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos. Então, eu estava numa discussão com meu filho esses dias, assim, a gente conversando pelo WhatsApp, e eu fui pontuando com ele algumas coisas que ele precisava melhorar para a escola, e ele me respondeu pelo WhatsApp. Eu fui conversando no caminho, e ele refletiu e falou: pai, eu vou te responder isso pelo WhatsApp. Pode? Eu falei: beleza. Ele falou: pai, e meu menino, assim, ele tem que ser ator, porque ele é dramático demais. E ele virou para mim e falou assim: pai, você não sabe como é ser adolescente em 2024. Eu falei: filho. Ele: pai, as tentações são muito grandes. Aí ele ainda mandou uma de tiozão para mim, né? Ele falou: em 1990 não tinha as tentações que tem hoje. Eu falei: você estava vivo em 1990, né, para saber. E aí, mas de fato, gente, a gente tem um acesso hoje à informação, as nossas crianças têm um acesso hoje à informação na palma da mão que a gente não tinha. Eu sou de 84. Então, com o passar do tempo, os desafios que nós temos como igreja, eles precisam a gente precisa ter mais ciência de como responder à necessidade do mundo. Porque a gente sempre fala, o termo que a gente sempre costuma usar, né, que é culto de missões, né, vamos fazer uma festa de missões. Eu confesso que eu tenho um pouco de receio com o termo missões, porque quando a gente coloca no plural, a gente dificulta. A gente cria e Deus, ele só tem uma missão, que é resgatar um mundo caído. É manifestar a glória dele e trazer para si, fazer de um povo seu povo, para que outras pessoas e outras nações, através desse povo, conheçam quem Deus é. Então, Deus, ele tem uma missão. Nós temos uma missão. Agora, existem formas diferentes de fazer essa missão. E aí, quando a gente pensa, né, nisso que Jesus falou, que quando a gente tiver no fim dos tempos, quando ele reunir, né, todas as nações da terra diante dele, e isso só vai acontecer se o que Mateus 24 está predizendo, que então o evangelho do reino será pregado a todos os povos, todas as línguas e todas as nações, e então virá o fim. Então, para a gente estar nesse dia do julgamento de Mateus 25, para a gente poder estar nesse momento onde nós seremos resgatados, seremos salvos pelo nosso Senhor, e todo momento de tribulação, e aí que diz em Apocalipse que ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, a gente precisa levar esse evangelho a todos os lugares. A gente precisa propagar essa mensagem a todos os lugares. E aí a gente tem na cabeça, né, muitas das vezes, que missionário, né, é só aquele que larga tudo e que faz como a Rebeca ou faz como a gente. Eu imagino a saudade que vocês estejam sentindo da Ludmila aqui, né? E os pais dela estão aí hoje também, né? E eu entendo isso perfeitamente, mas eu falo isso para minha mãe, né, constantemente, e eu falo: é um privilégio poder ser missionário na minha cidade. É um privilégio poder estar aqui. A gente tem amigos que acredito que vocês conheçam, que é a família Charaba, né, o Tiago, a Aline e a Sol, que eles estão no Brasil agora, que eu sempre falo com ele, eu falo: cara, eu tenho que orar muito por você, porque você está longe da tua família, você está numa língua que não é a sua, você está numa cultura que não é a sua, então eu me considero um privilegiado por poder fazer aquilo que Deus me chamou para fazer na minha cidade. E aí, Jesus, ele dá dicas para a gente, ele dá direções para a gente de como a gente fazer. Só que Jesus não anunciou nada de novo aqui. Se a gente pega quando as leis de Deus foram estabelecidas, lá em Levítico, lá em Deuteronômio, quando Deus está estabelecendo, por exemplo, as leis da colheita do povo de Israel, quando do plantio, ele fala: olha, quando vocês forem colher, não passe 2 vezes, para aqueles frutos que ficarem à beira do caminho, sejam da viúva e do estrangeiro. E eu gosto muito de um autor chamado Timothy Keller, e ele fala ele cita, né, que existe um quarteto da vulnerabilidade na Bíblia, que é o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro. Esse quarteto da vulnerabilidade, quando a gente pega para hoje e coloca ele com uma lente dos dias de hoje, do século 21,
né, a gente vê que esse quarteto da vulnerabilidade ele se multiplicou de uma forma muito absurda. Antigamente, órfão era quem não tinha pai e nem mãe, ou pai e mãe. Hoje existem órfãos de pais vivos. Crianças que são maltratadas pelos pais, mas que não têm nenhuma representatividade de quem Deus é. Porque se uma criança cresce sem pai, ela vai ter uma dificuldade enorme de entender que Deus é pai. Então a gente tem órfãos de pais vivos. Se a gente pega o estrangeiro hoje, quantos aqui são nascidos em Volta Redonda? Levanta a mão, por favor. Todo o restante é estrangeiro. Já pararam para pensar nisso? Estão fora da sua cidade. E aí quando a gente fala no contexto da Bíblia, né, de estrangeiros, eram aqueles viajantes, aqueles que vinham de longe, aqueles que vinham de alguma forma tentar a vida em outro local, até mesmo quando a gente tem um exemplo hoje, o estrangeiro ele não conhece ninguém, ele está ali meio que se aventurando para poder tentar uma vida melhor, ou de passagem, seja lá como for. Nos tempos bíblicos, as viúvas, por exemplo, se elas não tivessem filho, já era, passariam fome, pereceriam, só restaria para elas que elas mendigassem ou se prostituíssem. E o pobre, que é aquele... E aí, quando a gente pega o sentido de pobre na Bíblia, a gente vai poder, se a gente quisesse falar, aqui a gente poderia falar a noite inteira, porque tem vários significados, vários tipos de pobreza, segundo o original da Bíblia. E aí, Jesus, nesse texto aqui, me chama a atenção alguns pontos, que ele chamando todos os povos para que se reúnam em sua frente, Jesus, majestoso, vindo dos céus, rompendo os céus, e ele chama para que todos os povos estejam à sua frente. Ele separa à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. E aí, quando ele fala assim, vinde bendito do meu Pai para o reino que eu tenho preparado para vocês desde antes de tudo, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. E aí, eu sempre gosto de pensar de uma forma que, graças ao sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos estar com Deus em qualquer lugar da face da terra. Você pode estar com Deus enquanto você está tomando banho. Você pode estar com Deus. A Bíblia fala que Deus vela pelo nosso sono. Você pode estar com Deus. Eu costumo dizer lá em casa que o carro é o meu quarto de oração, né? Porque é um momento que às vezes eu vou levar o Ben na escola e eu volto orando, eu estou sozinho. Eu gosto de tirar meu tempo em casa também, mas o carro é um momento que eu fecho o vidro, e ali eu choro, ali eu faço pirraça, ali eu falo com Deus as minhas lamúrias, né? Mas você pode estar com Deus em qualquer lugar. E aí a gente vem para a igreja para quê? Para poder entender. E eu gosto muito de pensar na igreja como um quartel-general. Porque não existe guerra para ser feita dentro do quartel. Aqui, a gente vem, recebe as orientações que a gente tem, né? Domingo é o primeiro dia da semana. Então, a gente tem o privilégio do primeiro dia da semana receber as orientações de como nós procederemos durante toda a semana. Olha que incrível. E aí, quando Jesus ele traz essa consciência de alimentação dos pobres, de alimentação dos vulneráveis, de atender aqueles que são necessitados, a gente tem que pensar, gosto de pensar, né, de quando Jesus nasceu. Porque Jesus, ele foi uma criança refugiada. Deus orientou, né, através de toda aquela manifestação que a gente viu lá, que Jesus saísse e fosse para outro lugar. Ele fosse para outra nação. Jesus, ele foi um refugiado. Ele foi tirado da terra dele. Porque naquela época estava havendo um genocídio. As crianças de até 2 anos de idade eram para ser mortas. E Jesus, ele vira um estrangeiro. Jesus, ele nasce, ele está imerso nesse contexto da pobreza. Então, Jesus, ele estava falando, o lugar de fala de Jesus, aqui em Mateus 25, era algo do que ele já tinha vivenciado. Era algo que ele também vivenciaria através da sua prisão, através do seu sofrimento vicário. Então, quando a gente pensa no que Jesus está falando, um dos atributos de Deus que a gente falou no início é a justiça. E aí, quando a gente pega no Antigo Testamento a justiça, a gente tem 2 termos
que classificam a justiça no Antigo Testamento, né? Uma palavra, ela fala sobre assegurar os direitos de cada um e punir como devem ser punidos aqueles que transgridem esses direitos. E a outra palavra, ela fala sobre uma vida de relacionamentos corretos. A gente pega a primeira palavra, que mais ou menos assim é mishpat, que é assegurar os direitos de cada um, e aí a gente pode ler, se você puder abrir comigo, Miqueias, capítulo 6, versículo 8, se não me falha a memória. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Alguém pode ler, gente, por favor? É assegurar. Quando fala praticar a justiça, ele está falando, assegure os direitos de cada um. Se a gente pega, por exemplo, a nossa Constituição, né, de 1988, todo brasileiro, esse é um direito inerente a todo brasileiro, de uma alimentação de qualidade, de uma habitação digna, de saúde, de educação, de lazer, isso tudo é garantido por Constituição. E aí, quando a Bíblia trata sobre a justiça, quando ele está falando aqui, ele está falando, olha, vocês precisam assegurar que todos tenham. Vocês precisam assegurar que para o reino de Deus ser manifesto, esses atributos de Deus comunicáveis precisam ser manifestados pela igreja dele, por nós. E aí, quando a gente pega o outro termo, né, vamos lá para Jó capítulo 29, versículo 14. Quem que pode ler aí para mim, gente? Jó capítulo 29, versículo 14. O que Jó está falando é o seguinte, meus relacionamentos eram corretos. Eu não passava ninguém para trás. Eu tratava as pessoas, eu me relacionava bem com essas pessoas. Eu tinha uma vida que os meus relacionamentos glorificavam a Deus. Então, quando Jesus ele exemplifica, ele fala para a gente, né? E aí, sobre onde ele é encontrado, quando eu olho para minha casa, e eu falei isso ontem na noite de Caldas, né? Eu vejo que eu moro com um monte de Jesus. Por que isso? Porque se Jesus ele é encontrado naquele que é vulnerável, naquele que é pobre, naquele que é miserável, naquele que teve fome, naquele que teve sede, naquele que esteve nu, estrangeiro, preso ou enfermo, Deus me deu o privilégio de sentar com Jesus. Deus me dá o privilégio de sentar todos os dias com Jesus. E aí, quando a gente passa a enxergar, né, no cristianismo primitivo, quando as pessoas chamavam aqueles que eram salvos por Cristo de cristãos, era uma palavra que era um deboche, eram os pequenos cristos. Né? Então, o que é ser um pequeno Cristo? É obedecer às ordens dele. É manifestar ao mundo a forma de viver que Jesus tem para nós. É caminhar como Jesus caminhou. Então, é muito curioso isso, porque o ser humano, né, principalmente no mundo ocidental, né, o nosso lado aqui do mundo, né, a gente tem um problema com a palavra sofrimento, né? A gente não quer sofrer. E principalmente, né, depois que veio esse monte de pregação, de coach, esse negócio que você merece melhor, meus irmãos, a gente merecia o inferno. Se não fosse a obra salvífica de Cristo, a gente merecia o inferno. Tem gente que vira para a gente e fala assim, nossa, vocês merecem tudo de bom. Eu falei, não. A gente merece o inferno. É isso que a gente merece. Então, quando a gente tem essa perspectiva de quem nós somos, quando a gente olha para Deus e para os atributos dele, e olha para nós,
e olha para a nossa pequenez, e olha para a nossa, assim, para a nossa falha. E aí, assim, eu não sei vocês, mas eu já tentei viver do meu jeito, e deu errado. Eu já tentei fazer as coisas pela minha vontade, e deu errado. Eu já tentei caminhar segundo aquilo que eu acreditava que é certo, e deu errado. Só que o Deus da missão, aquele que chama a gente para essa missão, aquele que nos comissiona, aquele que comissiona o pastor Silas está aqui e todos os irmãos a fazer parte desse organismo chamado igreja, ele também nos dá condições, ele nos dá um cardápio, uma forma de a gente seguir, uma receita para que a gente possa seguir. E aí, como manifestar a Deus, como manifestar a esse mundo o amor de Deus? Amando as pessoas como nós nos amamos. Jesus, ele fala, né, o grande mandamento que ele cita alguns capítulos atrás aqui, que ele fala que nisto conhecerão que vocês serão meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. E aí, quando a gente pensa nisso, né, eu queria contar uma história para vocês que em setembro do ano passado, chegou uma garota de programa lá em casa, e ela chegou com 2 crianças, 11 horas da noite, né, e chegou uma criança, o bebê tinha 7 meses e a outra criança tinha 3 anos. E aí ela estava sofrendo uma situação de violência doméstica e tudo mais. Nós acolhemos e tudo mais. Quando deu 20 dias que ela estava lá em casa, ela já era acompanhada pelo conselho tutelar e tudo mais. Ela entrou numa crise de abstinência muito forte e tudo mais, e decidiu voltar para a rua e voltar para a prostituição. E aí, e ela falou assim para a gente, assim, isso não é a primeira vez que acontece com a gente, ela falou assim, eu achei que vai criar meus filhos. Eu quero dar meus filhos para vocês. E, gente, mas não é assim. Não é dessa forma. E ela, não, mas eu já... E nada conseguiu segurá-la, nada conseguiu pará-la. E aí a gente, né, comunicou isso ao conselho tutelar, comunicamos aos órgãos responsáveis do que tinha acontecido. E, milagrosamente, né, o conselho tutelar foi favorável, porque as crianças já estavam com a gente, já tinham passado diversas situações que essas crianças já tinham sido acolhidas, tiradas da mãe e tudo mais, é toda essa realidade que a gente conhece muito bem. E aí a gente partiu para uma briga judicial, né, para um caminho judicial para poder tentar praticar a justiça na vida dessas crianças, né, assegurar os direitos delas e tratá-las como elas deveriam ser tratadas. E aí, inicialmente, a gente tinha um promotor de justiça que estava a favor das crianças ficarem com a gente, e aí teve uma troca na justiça, e aí o promotor de justiça novo decidiu que ia tirar as crianças da gente. E aí vocês imaginam a montanha russa de emoções, né, que a gente vive lá dentro de casa. E nós estávamos em constante oração, né, nesse período que a gente... E eu estava falando com a Sueli assim, há um tempo atrás, eu falava, amor, engravida de novo. Porque assim, se eu pudesse, eu teria um time de futebol, mas é óbvio, que eu não carrego, não sou eu que sofro, não sou eu que sou cortado, né? Para o homem é muito fácil querer ter filho. Mas eu estava, vamos engravida de novo, vamos ter mais filho e tal. Ela falou, amor, olha a nossa rotina, olha a nossa casa, como é que a gente vai ter mais filho? E aí, eu estava tão certo dessa parada, que Deus mandou 2 filhos para a gente. E aí, a gente... Dentro disso tudo, né, o pessoal do Ministério Público estava entendendo que a gente queria burlar a fila de adoção e tudo mais, e estava acusando a gente. E aí o nosso advogado esses dias entrou em contato com a gente e falou assim, o Ministério Público foi favorável às crianças ficarem com vocês. Né? E aí a gente estava dentro do mercado na hora, e a gente falou, caraca, glória a Deus, Deus, muito obrigado por isso, muito obrigado por esse privilégio de poder ser pai e mãe daqueles que tiveram seus direitos negligenciados, daqueles que foram privados disso. E aí,
eu acredito que, a gente acredita, né, como família, que essa não é a única forma de fazer a missão de Deus. Que isso seria injusto, que lá, por exemplo, em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, né, Paulo fala sobre os dons, né, os dons da igreja, da misericórdia, do amor, da bondade, aqueles que presidem, aqueles que ensinam. E a nossa parte, né, a parte que Deus escolheu, assim, que cabe a nós, a nossa família, é cuidar das pessoas que são vulneráveis. E aí, quando a gente observa hoje, sabe, todas as vezes que a pequenininha, que é a Sofia, ela dorme no meu quarto, né, no berço, e todas as vezes ela acorda muito cedo. Eu não sei o que acontece com o bebê, que o bebê acorda tão cedo, mas acorda cedo demais. E aí, ela olha para a gente, e tem um buraquinho no berço, assim, né? E quando a gente acorda e olha para ela, ela faz assim, achei. E aí eu olho para a Sofia, sabe, e eu vejo como que Jesus é bondoso conosco. Porque a oportunidade de ser pai e mãe, né, tanto para a Sofia, quanto para o Artuzinho, quanto para a Micaela que também está aqui, hoje a Micaela tem 8 anos, a Micaela foi adotada também, veio para a gente com 2 meses de idade, a adoção dela saiu com 4 anos. Né, a Mica nasceu com vários problemas por causa do uso do crack, da mãe e do pai. Nasceu com abstinência do crack, má formação no coração, problema nos canais respiratórios, microcefalia. Sabe? E ver a Mica hoje, de 8 anos, vencendo os desafios, vencendo as limitações dela. Ver o Artuzinho, sabe? Vocês vão conhecer o Artuzinho, é uma figura. Quem estava sentado perto da gente ali viu. Ele, na hora do louvor, com as 2 mãos no bolso, assim, ele, pai, estou dançando igual o Will. Ele falou, Will. Ele fica assim, certinho, assim. E aí, quando a gente olha, sabe, para essa situação, olha para a galera que mora com a gente, pessoas que já passaram por situação de tráfico de drogas, pessoas que já passaram por situação prisional, pessoas que já estiveram na rua. E aí tem muita gente que pergunta para a gente assim, mas quantos internos tem na casa de vocês? A gente não chama de internos, são membros da família. São meus filhos. E aí meu filho mais velho tem 50 anos, é o Japa que está ali, que vocês vão conhecer. Minha filha caçula tem 1 ano. Então, eu me sinto tão privilegiado por poder manifestar esses atributos de Deus na vida dessas pessoas que hoje fazem parte da minha família. Quando a gente pega, por exemplo, o termo justiça no Novo Testamento, a palavra que, no original, é uma palavra que fala assim, diakouzene. Né? E aí ela aparece várias vezes no Novo Testamento, e aí, quando a gente pensa no diakouzene, a gente pensa quando os diáconos foram instituídos, eles foram instituídos para servir, eles foram instituídos para cuidar daquelas causas, da causa das pessoas dos mais vulneráveis. Eles foram instituídos para que os apóstolos tivessem o ofício da palavra e da oração, e que eles pudessem cuidar das pessoas, das demandas sociais que chegassem. Então, quando eu percebo que Deus deu para a gente esse ofício da diaconia, de cuidar, gente, eu sou muito privilegiado. Sou muito privilegiado. E se vocês querem saber quem o Daniel é de verdade, é só você perguntar para eles. Porque assim parece legal, Daniel pregando, nossa, olha como é que o Daniel é maneiro. Gente, não sou nada de maneiro. Vocês não moram comigo. Eu gosto do Silas porque ele não mora, o pastor Silas porque eu não moro com ele. Não é, pastor? Vamos ser sinceros. Gente, porque só quem conhece a gente é a nossa família. Só quem conhece a gente é quem mora e quem convive com a gente. Então Deus chama a gente para conviver com Ele através desse texto. Deus, Ele chama a gente para participar da dor que Deus tem de ver um mundo caído, de ver um mundo longe dEle, através dessas vulnerabilidades, através desse texto. Então, todos nós temos condições hoje, né, e sempre tivemos, de compartilhar algo. Todos nós temos condições de compartilhar um pouco do nosso tempo, todos nós temos condições de compartilhar um pouco dos nossos recursos, todos nós temos condições de compartilhar algum conhecimento, todos nós temos condições de servir aqueles que estão ao nosso redor de alguma forma. A questão é a gente querer. A questão é a gente
estar disposto a manifestar esses atributos comunicáveis de Deus. Porque eles vão requerer muito da gente. Servir a Deus, acredito que vocês conheçam o Marcos Telles, né? E dentro do álbum dele, Amado Timóteo, em uma das poesias que ele faz, ele fala o seguinte: olha, cuidado com esse negócio de você se envolver em igreja, porque vai chegar um ponto que as pessoas vão olhar para você e não vão saber onde que começa Cristo, onde termina você, ou onde termina você e começa Cristo. Porque o que Deus tem para a gente, o que Deus quer de nós, e ser discípulo de Jesus, eu tenho plena certeza disso, que tem como a gente ser salvo sem ser discípulo de Jesus. Tem como. Porque a salvação não é mérito nosso, é graça. Nada que a gente fizer vai garantir a salvação para a gente, nada. Mas, lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois aquele que quiser perder a sua vida, a achará. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Então, a matemática de Jesus era totalmente inversa da nossa. Quando a gente perde, a gente ganha, quando a gente ganha, a gente perde. Então, o chamado de Jesus para nós é um chamado para que a gente perca a nossa vida. É um chamado para que a gente renuncie aquilo que a gente quer. É um chamado para tomar a nossa cruz, para tomar aquilo que é importante para a gente, botar nas costas e seguir Jesus. Então o mundo conhecerá. Então o mundo verá. E aí eu gosto muito daquela passagem quando Jesus, né, ele encontra com os discípulos a caminho de Emaús, né, e ele fala para os discípulos, e os discípulos vão escutando Jesus, e ele vai falando, olha, mas ele traz todo um panorama do Antigo Testamento durante a caminhada, durante a viagem, e eles chamam Jesus para poder estar com eles sem saber que era Jesus. E quando que eles reconhecem quem era Jesus, gente? Quando? Quando Jesus quer ver o mundo reconhecer a igreja de Cristo? Parta o pão. Quer ver os teus vizinhos saberem quem é Cristo? Parta o teu pão. E a única forma que a gente tem de salvar um pão para que ele não estrague é partindo. Se a gente quiser acumular, vai estragar. Agora, se a gente... E é muito interessante, porque a gente sempre pensa assim, né? Quando a maior preocupação assim, dos nossos pais, né, foi como vocês vão se sustentar. Né? E aí a gente falou, nunca foi a gente. O emprego que eu tive, quem me deu foi Deus. O emprego que a Sueli teve, quem deu foi Deus. Então, não mudou muita coisa. Mas é impressionante a matemática de Jesus, quando a gente pega, por exemplo, quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Ele dá graças a Deus, ele pega os 5 pães e 2 peixes lá, e ele dá graças a Deus. E o que ele faz primeiro? Ele multiplica ou ele divide? O que ele faz primeiro? Ele divide primeiro, para depois multiplicar. O mundo prega que primeiro a gente tem que multiplicar para a gente, para depois dividir. E Cristo ensina a gente, através de tantas passagens na Bíblia, através do Antigo Testamento, né, que todo o centro, né, da Bíblia é Cristo. Então, toda a Bíblia aponta para Cristo, de Gênesis a Malaquias e de Apocalipse a Mateus. O centro é Cristo. Então, quando a gente divide, a gente multiplica. Então, a gente precisa dividir a nossa vida. A gente precisa dividir os nossos recursos. A gente precisa dividir os nossos tempos, nosso tempo. A gente precisa dividir tudo aquilo que está ao nosso alcance para que outras pessoas possam conhecer a Cristo.